Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje é dia de The Amazing Spider-Man Omnibus, volume número 1. Ora é isso, hoje é dia de mostrar aqui a origem, aqui o ónibus que envolve a origem deste personagem mítico, possivelmente talvez o personagem mais famoso da Marvel Comics, Homem-Aranha. Ora, ónibus, como toda a gente já sabe, formato oversized, podemos colocar então aqui na comparação com formato TPB, não é? Formato americano. Temos também a possibilidade de o colocar em comparação com capa dura e vemos que continua a ser, ou seja, formato oversized, já não é novidade. Temos então sempre envolvido numa sobrecapa. Aqui está, esta é a parte da frente da sobrecapa, temos aqui a lombada lateral enorme e a sua parte de trás aqui com as capinhas todas, estes assim Silver Age e por aí fora, até um determinado ponto vêm todos com as capas que integram aqui este ónibus. Este ónibus tem mesmo o início dos inícios, Collecting Amazing Fantasy 15, a origem, que foi muito difícil. O Stan Lee andou ali de volta até conseguir então deitar esta ideia cá para fora, que deu tanto resultado, e foi exatamente no último número. E que sucesso deu. A partir daí temos então Amazing Spider-Man de 1 a 38, ou seja, tem aqui imensos números, e ainda o anual 1 e 2, Strange Tales 2 e Fantastic Four anual número 1. Ou seja, aqui conteúdo a rodos. Temos aqui $100 de preço. Ora, esta então é a imagem da sobrecapa retirada e, como é costume, nas orelhas temos aqui a falar do contexto, 50 anos de Homem-Aranha, como é que foi, como é que não foi. Temos aqui a falar também dos criadores, os principais neste caso, Stan Lee e Steve Ditko, porque obviamente tirando títulos que não são propriamente do Homem-Aranha, quase todos eles são dessa parceria, o que é raro. Hoje em dia sabemos que não é isso que se faz. Normalmente quando há um run, 5, 6 números, eles conseguem manter, principalmente o artista não consegue às vezes acompanhar o trabalho, é muito trabalho, dá mais trabalho desenhar do que propriamente escrever, e como tal demora mais horas e eles interrompem colocando um outro artista a fazer uns fillers assim, normalmente entre arcos. Ora, esta é a visão então sem a sobrecapa destes interiores Silver Age. É assim, é mais minimalista, tem apenas aqui, é todo preto com Amazing Spider-Man Omnibus. A lombada é exatamente a mesma coisa, aqui está, e de trás é totalmente preto, sem nenhuma imagem, sem nenhuma inscrição, sem nada. Vamos então abrir esta beleza. Temos logo aqui uma guarda toda. Eu não sei porque é que falo tanto nas guardas, mas acho piada. Esta guarda é assim meio, parece metalizada, cor de mármore. E entramos no ónibus propriamente dito. Temos aqui escrito, desenhado, o plot, que também era de Steve Ditko, o pencilers, letters, coloristas, por aí fora, as pessoas responsáveis pela criação desta maravilhosa edição. Temos tabela de conteúdos fundamental. Muitos ónibus que se esquecem, está aqui fundamental, com tudinho. Se quisermos só ver, terminado com o nome até da história e tudo, está aqui espetacular, tudo incluído. Uma carta, por assim dizer, uma carta de Stan Lee a falar sobre o que lhe custou deitar cá para fora e ser aceito esta ideia que ele tinha, e aqui o início dos inícios deste grandíssimo super-herói Homem-Aranha, dos maiores, se não o mais badalado e mais conhecido da Marvel. Temos aqui o início dos inícios. Logo desde o início, uma coisa curiosa, nota-se que Stan Lee queria deitar tudo cá para fora que tinha na ideia, porque ele não sabia se isto iria sobreviver mais do que um número. Como tal, ele deitou cá para fora todas as suas ideias, e tem um pace, um ritmo bastante acelerado, coisa que agora é ao contrário. Agora é tudo muito desconstruído, muito lento, às vezes para determinadas situações demoram 3, 4 números. Aqui não, tudo acontece de forma muito rápida. Não vou estar aqui a falar obviamente do que é
qual é a história, porque toda a gente já conhece a história do Homem-Aranha. Ele é um estudante, um nerd, é picado por uma aranha, ganha superpoderes e a partir daí começa a utilizar esses poderes para benefício próprio. Entretanto, corre-lhe, obviamente, mal essa situação. Ele começa-se a tornar bastante arrogante, egocêntrico e por aí fora, e deixa escapar um suposto ladrão que depois acaba por lhe trazer dissabores bastante graves para a sua vida, mas ao mesmo tempo esses dissabores fazem com que ele se torne aquilo que ele é conhecido até hoje. Aqui começam várias participações com outros personagens, nós temos aqui participações com o Quarteto Fantástico e também foi aqui que nós começámos a criar muitos dos grandes e super vilões do universo do Homem-Aranha. Alguns colaram, outros nem por isso, outros não ficaram, mas aqui também foi uma altura de testes, não é? Temos também aqui o início da relação dele, complicada, a relação azeda com J. Jonah Jameson. Temos também a relação amorosa, a primeira relação amorosa que ele teve com Betty Brant, que também depois acabou por não funcionar assim tão bem, porque logo desde aí ele começou a ser conhecido como o Peter Parker, o azarado, não tinha sorte com as mulheres. Este é então o primeiro grande super vilão, aqui logo no título número 2, o Abutre. Temos no 3 então a aparição do Dr. Octopus. 4 temos então Homem-Aranha. Temos também mais do que uma história envolvendo o cruzamento entre o Homem-Aranha e o Tocha Humana, apesar de ele ter alguma ligação aqui ainda neste ônibus com o Quarteto Fantástico, tanto que ele tenta integrar o grupo, imaginando que eles tinham algum benefício monetário, em que eles recebiam algum ordenado por isso, e ele fica desiludido e acaba por não ficar. Mas ele, apesar disso, tem depois várias histórias com o Tocha Humana, que são mais ou menos personagens, se calhar, que têm mais ou menos a mesma idade e, como tal, acabam por criar aqui várias histórias em conjunto. Temos também Doutor Destino, o Lagarto, Electro, os Enforcers. Estes já não tiveram, lá está, este é um daqueles exemplos em que a ideia não teve assim grande sucesso e acabaram por ter muito poucas participações no futuro do herói. Mistério, mais um clássico dos clássicos, Duende Verde. Aqui está, Kraven the Hunter, com a participação especial também do Camaleão, que eu esqueci-me de mencionar, é o primeiro vilão, grande super vilão do Homem-Aranha. Aqui está, é o primeiro grande vilão, logo no início, Camaleão. Temos a primeira aparição do Sexteto Sinistro. Algumas outras aparições não tiveram tanto sucesso, como por exemplo este do Tinkerer. Temos também aqui alguns relacionados com robôs também que não tiveram grande sucesso. Tem aqui o The Living Brain, primeira aparição do Escorpião, o Besouro, os Masters of Menace. Tem ainda The Molten Man, que é o Magma. Um personagem que, por exemplo, não deu em nada, que é este, o Gatuno. Tem ainda esta história clássica com esta imagem icónica do personagem. Quem é fã de Homem-Aranha conhece esta imagem e conhece esta história de trás para a frente, em que ele vai buscar aqui forças onde já não existem para conseguir levantar este peso todo que estava por cima dele, pois estava em risco a vida da sua tia. Outro super vilão que acabou por não dar em grande coisa é este, o The Looter, que é o saqueador. E depois tem ainda alguns números em que foram utilizados alguns robôs sem grande expressão. Tem este número e tem ainda outro anterior também, que tem o The Living Brain, também que era um robô, que depois até foi utilizado pelo J. Jonah Jameson para capturar o Homem-Aranha. E no último número temos mais aqui um personagem que não teve grande expressão, que é o Joe. Mais um vilão que ganhou superpoderes com substâncias químicas e por aí fora. Nestes últimos números aparece então finalmente Norman Osborn. Como nós sabemos, quem é fã do herói sabe a importância que ele tem, aparece aqui nos últimos números. Ele já tinha feito uma aparição, um cameo, por assim dizer, em alguns números anteriores, mas a primeira vez que ele tem alguma preponderância e tem até diálogos, por assim dizer, é exatamente no final deste ônibus, nos últimos números. Pouco antes disso aparece também o filho dele, Harry Osborn, porque anda na mesma escola que o Homem-Aranha, porque ele aqui passa a ser, gradua-se e então passa a ter outros companheiros de turma e um deles é Flash Thompson, obviamente, Harry Osborn, como eu disse, e ainda Gwen Stacy, outra personagem que vai ter imenso relevo na história do herói aracnídeo. Participações especiais, tem Quarteto Fantástico, tem Demolidor, Tocha Humana, tem ainda
Doutor Estranho, todos eles fazem parte deste Ónibus, primeiras aparições do crossover entre o herói Aracnídeo mais esses heróis da Marvel. Como extras continuamos a ter aqui as cartas, que na altura eram muito conhecidas, vinham sempre nos single issues, vinham sempre assim umas cartinhas dos leitores. Depois temos aqui mais algum conteúdo de algumas cartas aqui de Arnold Schumer e por aí fora, alguns editores e algumas pessoas que andavam à volta do mundo editorial da Marvel. Temos aqui algumas páginas então relacionadas com as aparições dos personagens, onde é que eles aparecem, tudo aqui muito explicado. Aqui algumas capas, algumas páginas originais, com arte original, as fotografias aqui das pessoas envolvidas, mais alguma promoção, aqui está algumas capas, e para terminar, então, aqui a capa da variante do Ónibus, da capa variante do Ónibus, deste mesmo Ónibus, mas com o traço de Alex Ross. Em relação à construção do livro, ele faz um olho bastante generoso, como dá para ver aqui. Ou seja, a abertura perfeita. Também estas histórias têm sempre aqui uma margem bastante grande nas próprias páginas. Não tem, se não me engano, acho que não tem uma única página dupla. Ou seja, dá para ler perfeitamente, seja aqui no fim, seja no seu início, dá perfeitamente. As páginas estão enquadradas de forma perfeita e, como tal, não será este o caso para não comprares esta obra. E é tudo. Se já leste, é certeza que já leste, mas deixa aqui nos comentários o que é que tu achaste desta fase inicial do Homem-Aranha, ou se não a leste por alguma razão, diz-me aqui o que é que te chamou aqui mais a atenção, para então começares a ler. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal para fazeres as tuas compras, dás força para o canal crescer cada vez mais, seja este ou outro qualquer. Deixa aqui a tua contribuição e até mais.